Para vocês, o Wanderson será titular do Cruzeiro? Wanderson que vai ser apresentado oficialmente amanhã, né? Vai ter a entrevista dele lá na Toca da Raposa. E aí, galera? E já aproveita para dar o tchau, o momento Maguila, fiquem à vontade. Ô Emerson, eu até, antes de começar a live, lá no grupo lá, que o Bernardo fez o questionamento, né, do Sanguinário, se venceríamos ou não o Boston City, eu cheguei a levantar essa questão, né, pensando ali num desenho, num 4-3-3, tudo o que cerca o Matheus Pereira de uma incerteza ou não de permanência, e a gente até falou disso aqui, de um cenário onde o Leonardo Jardim queira montar um time titular com as peças que ele sabe que vai poder contar até o fim do ano, o Wanderson poderia ser titular. Eu até mandei lá para os meninos a escalação que eu pensei era um 4-3-3 com o Wanderson na direita, o Matheus Henrique jogando um pouco mais também pela direita, o Rodriguinho pela esquerda e aí o Wallace sendo ali esse terceiro cara do meio campo, né? O restante era o que o Cruzeiro tem aí, Dudu no lado, Gabigol centralizado e a linha defensiva ali com o Fabrício, Jonathan Jesus, Kaique e o William. Acho que é um cenário, principalmente com toda essa certeza que envolve o Matheus Pereira, pode ser que o Wanderson venha para ser titular ou tenha condições de ser titular com o Leonardo Jardim, até porque o Pedrinho fez questão de ressaltar na entrevista que ele fez um pedido, que era um extremo, um jogador de lado de campo. O Wanderson é esse cara, foi o extremo que o Cruzeiro achou, identificou como possibilidade, provavelmente teve uma aprovação do Leonardo Jardim, então acho que existe sim a possibilidade de o Wanderson ser o titular ali e aí o Dudu joga pelo lado esquerdo. Acho que o Wanderson será titular e até mesmo com o Matheus Pereira permanecendo no Cruzeiro, cabe pensar nos dois, né? Eu até falei ontem que depois daquela entrevista do Matheus Henrique falando que se sente mais à vontade em jogar como segundo homem de meio, como segundo volante, porque é de fato a posição de ofício dele, se tem esse cenário, né? E pensando num 4-2-3-1 ou em 4-3-3, né? Aí, na minha opinião, com o Wallace ao lado do Matheus Henrique, mais à frente o Wanderson, Matheus Pereira, Dudu, e aí o Gabigol no comando de ataque. E concordo com o Pedro, acho que inicialmente o Wanderson vai acabar atuando mais pelo lado direito, até porque os últimos tempos mostram que ele está mais habituado nesse sentido que o Dudu, e o Dudu está rendendo bem pelo lado esquerdo, né? Até gostaria em algum momento de ver esse teste do Dudu pelo lado direito, porque o último grande momento dele na carreira foi por lá. Mas inicialmente creio que o Jardim vai utilizar mais o Wanderson pela direita. E sim, penso que se ele render em um nível parecido em relação ao 2025, tem tudo para ele ser titular desse time do Cruzeiro. Curioso para ver, viu, o Caramujo, porque pensando que ele tem usado ali 3 homens no meio de campo, e aí pode, né, acabar sendo direcionado a fazer isso que o Caio falou, né, Matheus Henrique, segundo homem de meio de campo, e Matheus Pereira, porém o Caio Jorge entrou contra o América e eu gostei, né, do desempenho do Caio Jorge, ainda no contexto que ele está voltando de contusão, né, bastante tempo parado, e lógico que acabou se deparando ali na ausência do Matheus Pereira e talvez isso condicionou ele usar o Caio Jorge ali. E o Wanderson veio com o aval dele, né? Ou seja, nesse elenco é o único jogador ali com aval, então tem grandes possibilidades. Mas curioso para saber, na primeira partida oficial principalmente, ou um amistoso aí diante de um Botafogo, como que o Leonardo Jardim está pensando nessa equipe aí, principalmente desse meio para frente.